alguém transformado pelo poder do Evangelho encara a vida? Primeiro, ele olha para o passado sem amargura. No versículo 12, nós lemos assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo está preso, e o que aconteceu com ele? Ele está no final da vida, ele é um veterano, ele está agora para morrer, e ele fala: o que me aconteceu foi bom, serviu para a pregação do Evangelho. O que aconteceu? Prisão, açoite, naufrágio, ameaças, sofrimento, traições, apedrejamento, gente próxima traindo ele, as autoridades querendo o seu fim. Paulo sofreu coisas terríveis, e o que ele fala? Deus permitiu, ele tinha propósito. Na cabeça do Paulo, o passado de dor, Deus permitiu, ele tinha propósito. Muitas pessoas ficam olhando para o seu passado e remoendo as suas dores, como aquele menino que tem a casquinha do machucado, e quando está quase sarando, ele vai lá e futuca a casquinha para sangrar de novo. E quando forma a casquinha, ele futuca de novo para sangrar de novo. Tem gente aí que tem 10 anos que teve um sofrimento, você está tirando casquinha até hoje. Eu não estou diminuindo o que você passou, mas a Bíblia diz que devemos trazer à memória o que nos traz esperança. Traz esperança ficar lembrando das dores do passado? Traz esperança ficar tirando casquinha dos seus ferimentos? Traz esperança lembrar que te fizeram isso, que falaram isso, que fizeram isso com você, que fizeram aquilo? Ficar remoendo, ruminando uma dor, não traz esperança. Pastor, mas o que eu passei na vida foi dolorido. Eu não estou dizendo que não foi, eu só estou dizendo que Paulo sofreu mais que você, mas não olhava para o passado com amargura. Você tem que ver o propósito de Deus. Talvez o sofrimento que você passou é o motivo pelo qual você está sentado aqui hoje. Se não fosse o sofrimento que você passou, você estava em outra vida, você estava em outro caminho, você estava com influências ruins, você tinha andado com pessoas que iam acabar com a sua fé. Eu não sei, eu não conheço como que Deus tratou a sua vida, eu não sei os detalhes, mas eu quero que você entenda que independente do que você passou, não adianta você ficar ruminando dores e trazendo ao momento presente suas dores do passado. Deixa a amargura, ela não te leva a nada. Eu conheço moças que foram violentadas mesmo. Violência sexual. Doeu. A lembrança foi ruim? Foi. Péssimo, terrível. Quem fez isso merecia cadeia? Cadeia. Mas elas preferiram, ao invés de lembrar da dor que viveram, decidiram agora entender que aquelas dores serão usadas de alguma maneira para um aprendizado, para uma decisão boa, e que o que importa agora é o momento que elas têm para viver, e que elas vão viver uma vida nova. Eles decidiram não olhar o que fizeram, decidiram olhar a família que construíram. Agora eu conheço gente que passou um constrangimento no passado, uma situação esquisita, um momento desagradável, uma humilhação no trabalho, um assédio moral, fala disso até hoje. Tem 20 anos, não mudou a música. Sabe quando você bota uma música lá num programa qualquer de música, e quando acaba ele começa a tocar de novo? Sabe quando você está na rede social, que você está vendo um negócio lá, aí quando acaba ele repete de novo, e você entrou no banho e botou para ouvir, e você não sabia que era curto, e você está ali, está tocando a mesma coisa de novo, e agora a sua mão está molhada, e você já não aguenta mais ouvir. Meu querido, nós precisamos pensar hoje, o que a gente tem que superar do passado? Qual é a amargura que nós estamos trazendo com a gente? Qual é a amargura que nós estamos dando alimento?
Paulo, o cristão verdadeiro, ele encara a vida sem amargura com o seu passado. Foi um passado ruim, foi dor, dificuldade, beleza, tá? Mas Deus está no controle. Paulo está dizendo, Deus permitiu, Ele tem propósito. Você tem que olhar para as suas dores do passado e falar, Deus não queria, mas Deus permitiu, e na minha vida, Ele tem propósito. Em segundo lugar, como o cristão verdadeiro encara a vida, ele olha para o presente com alegria. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 13, ele vai falar, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, todas as demais que estão na prisão por causa de Cristo, os irmãos da maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com mais determinação e destemor. Quando chega no versículo 18, ele fala assim, mas que importa, o importante é que de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Paulo falou, tem um monte de gente que está vendo eu na prisão e pregando, está se motivando e está pregando com vontade, sem medo, com ousadia. Tem uns que estão pregando por vaidade, que viram que os que estavam pregando, teve gente que seguiu eles, aí eles resolveram fazer também, é por vaidade. Aí Paulo fala assim, estou nem aí, o importante é que o evangelho está sendo pregado, e o evangelho é maior do que a boca que o profere, e vai ter gente que vai se converter até através da boca do falso, e por isso ele diz, eu me alegro. Como o cristão encara a vida, ele olha para o presente com alegria. Você precisa ter alegria, mesmo numa prisão. Quem aqui não carrega suas prisões? Eu tenho as minhas prisões, as minhas lutas, que eu não consegui me libertar delas ainda. Cada um de nós tem suas lutas, que você ainda não conseguiu vencê-las. Mas Paulo ensina para a gente que nenhuma prisão da nossa vida pode roubar da gente a alegria do presente. Paulo mantém a alegria do presente, ele se mantém firme no presente. Se tem um vídeo que me emocionou muito, foi um vídeo de um garotinho africano, negro, muito pobre, subnutrido, uma cabeça grande por corpinho fininho, de falta de alimento, e um missionário, naquele vídeo, não sei se alguém aqui viu, o missionário dá um pão na mão do menino. Quando aquele menininho sujo, todo sujo, a roupa toda suja, barro puro o garoto, ele recebe aquele pão, ele dá uma gargalhada, que eu fiquei pensando, quando ele ganhou o pão de hoje, ele não lembrou que não tinha pão ontem e que ele dormiu com fome. E nem ele ficou pensando que talvez não tivesse pão amanhã. Ele decidiu dar gargalhada, ter alegria pelo pão de hoje. Assim é a nossa vida. Se nós não tivermos uma gargalhada para o pão de hoje, a gente não tem nem força para buscar o pão de amanhã. O menininho passou fome. No dia que chegou um pão, que alegria, ele dá uma gargalhada. Que aula! Que aula que aquela criança me deu! Que aula! Deus tem propósito na sua vida. Se alegre com o que você está vivendo hoje. Talvez não é o momento mais confortável. Se alegre com o que você está vivendo hoje. Pastor, mas eu quero mudar o que eu estou vivendo. Você pode mudar, mas não se desespere, não perca a paz, não perca o sonho, não perca a alegria, não perca a motivação, porque o dia é difícil, porque tem prisão. Paulo ensina que o cristão encara a vida
sem amargura com o passado e com alegria no presente. Mas em terceiro lugar, como o cristão encara a vida? Ele olha para o futuro com divina expectativa. Ele olha para o futuro com divina expectativa. Olha o versículo 19. Diz assim o versículo 19: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está falando, gente, eu estou achando que eu vou ser absolvido. Se eu for absolvido, então eu vou ter uma alegria muito grande de abraçar vocês de novo. Mas, gente, se eu morrer, para mim, o morrer é lucro. Partir estar com Cristo, muito melhor. Eu não estou nem aí se eu morrer. Eu quero viver, quero estar com vocês. O que me prende aqui na terra é isso. Mas assim, se eu morrer, eu não estou desesperado não. Porque a minha expectativa, ela é sempre gloriosa. Ou de libertação para abraçar vocês, ou de libertação do corpo para abraçar o Senhor. O cristão, quando ele está passando pelas lutas da vida, ele é que nem aquela palmeira que vem uma tempestade e joga para lá a palmeira, e joga para lá a palmeira, e joga, e ela vai e as folhas batem no chão, e ela não quebra. Quando acaba a tempestade, está lá a palmeira de pé. Sabe por quê? Porque as raízes dela são fortes, são grandes, e ela fala, pode balançar a tempestade, mas eu sei quem é a minha raiz é o Senhor, e eu não serei abalado, eu não vou quebrar, eu vou permanecer, a tempestade vai passar, e as raízes vão me sustentar. Eles sabem quem tem crido, e sabem que é poderoso, para guardar o seu tesouro até o dia final. O cristão tem confiança, de que se for para viver aqui, Deus está com ele, e se não for para viver aqui, é para viver a eternidade, é muito melhor. Não é porque é melhor lá que a gente vai pedir para morrer. Mas Paulo estava tranquilo, ele tinha tido uma visão do terceiro céu, ele sabia com detalhe o que lhe aguardava. Paulo sabia no detalhe o que era o céu. Meus amados irmãos, um dos pastores mais influentes na denominação batista, na época do meu seminário, foi um pastor chamado Mauro Israel. Esse homem era um homem de Deus, um fenômeno. E o Mauro Israel pastoreava uma igreja em São Gonçalo, há 30 anos atrás, que tinha 5.000 membros. Tem noção do que é isso? 5.000 membros, há 30 anos atrás. Nada comparado no Rio de Janeiro inteiro. Só tinha mais uma igreja, talvez, que tinha tanta gente no domingo, em todo o estado do Rio de Janeiro. O cara era uma sumidade. Aí, um câncer pega o Mauro Israel. E o câncer começou a se alastrar. Hoje, ainda morre gente de câncer. 30 anos atrás, os recursos eram muito piores, sim ou não? Se o câncer que eu tive ano passado, eu tivesse 30 anos atrás, só estaria aqui por um milagre, porque pela medicina eu estava fora. A operação por robótica que eu fiz, eu não teria ela 30 anos atrás. E o Mauro Israel tentou se tratar, mas não foi suficiente. E aí o câncer foi tomando ele, e ele definhou. Era um homem alto, até um certo corpo assim, ele foi definhando. E aí ele foi pregar na igreja dele, ou pregar ou dar uma palavra, não me lembro agora,
Eu creio que foi a última vez que ele falou com a igreja. E ele, apodrecido por dentro, no seu corpo, fraco diante da igreja, ele diz assim: descansem. E a igreja chorando, emocionada: descanse. Se eu for curado, vocês verão a glória de Deus na minha vida. Se eu não for curado, eu verei a glória de Deus face a face. O Espírito Santo de Deus tomou a igreja. A nuvem da glória de Deus tomou o ambiente. Porque diante de um cristão que tem expectativas grandiosas, expectativas divinas sobre o seu futuro, todo mundo é cativado pelo Espírito Santo.